Pessoal, 10 horas. Acho que deu um tempinho aí para todo mundo conectar, né? Então, vamos lá oficialmente aí. Bom dia a todos. Meu nome é Marcelo Varenga, sou diretor aqui da Mazola Ambiental. E, primeiramente, quero agradecer a Deus por essa oportunidade de discutirmos e poder compartilhar um pouco do nosso conhecimento. E agradecer a vocês por esse voto de confiança, essa participação junto com a gente. E sim, hoje nós estamos em 41 pessoas já online, significa que tem bastante gente com bastante dúvida, né? Então, acho que o tema é bem relevante para a gente conversar aqui. Então, só para a gente fazer, quem tiver perguntas, por favor, faça pelo chat, aí a gente pode, ao final, ir lendo e respondendo, tá? Assim a gente não perde o tempo durante as apresentações. Se for algo bem impactante, alguma dúvida, até na pergunta a gente pode voltar à tela e apresentar, ok? Quem vai fazer a apresentação é o Richard, ele também já se apresenta. Deixa eu mencionar que tem mais 2 pessoas entrando. E aviso também que essa reunião está sendo gravada, tá, para a gente ter esse suporte aí, e que poderá ser publicada em um dos nossos canais, mas não é essa a intenção, tá? Mas está sendo gravada todos aqui. Bom, Richard, eu acho que pode começar aí. Gente, muito obrigada. Vai lá, Richard. Olá, pessoal. Muito bom dia. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem aí. Sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda webinar sobre MTR eletrônico, né? Dessa vez, especificamente, mais voltada para o estado de São Paulo. Então, hoje a gente vai estar abordando aí as responsabilidades e as obrigações, né, de cada um nesse processo. Iremos falar também no passo a passo, iremos mostrar aí, fazendo um simulado do passo a passo de como fazer, como emitir, como monitorar esses MTRs, desde a sua emissão até o certificado final, né? E por final a gente vai responder as dúvidas aí, tentar responder as dúvidas de todos. Se não conseguirmos responder dentro dessa live aí, a gente se compromete a responder aí ao longo do período, através dos e-mails, dos contatos que nós temos. E é isso, pessoal. Então, assim, a CETESB, como vocês já sabem, ela lançou o sistema de MTR eletrônico minutos antes, né, da implantação total do sistema nacional, né? Então, todo o nosso pessoal estava todo voltado já e prontos para o sistema nacional, que era o CNIR, né? E no segundo tempo aí a CETESB vem e lança o sistema dela, né? Quero deixar uma coisa bem clara aqui para vocês, que não é nenhum bicho de 7 cabeças, é exatamente quase igual ao processo CNIR, né? Com algumas particularidades, né? E elas vão ser mostradas aqui para vocês. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês agora da apresentação. Durante as dúvidas aí, vocês podem ir sanando elas, mandando pelo chat. Marcelo, no final, ele vai estar fazendo um apanhado aí para a gente tentar responder a todos aí. Tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Marcelo, eu preciso que você habilite para mim aí o compartilhamento. Muito bem, então vamos abordar aí os assuntos sobre o MTR, especificamente do estado de São Paulo, né, que é o sistema SIGOR, disponibilizado pela CETESB, né? Então, me apresentando, eu sou o Richard, gerente de qualidade e meio ambiente e responsável técnico pela Mazola desde 2010, a graduação em gestão ambiental, pós-graduação em sistema de gestão integrado, coaching e liderança. Aí está meus contatos, meu e-mail, então para quem precisar, a gente está à disposição, pode tirar dúvida, pode mandar WhatsApp, pode mandar e-mail, sempre à disposição dos nossos clientes aí, parceiros e até os futuros clientes. Então, o que é o SIGOR, né? O SIGOR é o sistema de gerenciamento online de resíduos disponibilizado pela CETESB. Esse sistema ele já existia antes, mas especificamente voltado para resíduos da construção civil. E a CETESB adaptou ele, trazendo para o sistema de monitoramento de resíduos, né? Então,
com isso, ela acaba atendendo a parte dela no plano, na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, o Estado de São Paulo acaba tendo agora um sistema de gerenciamento de resíduos, onde vai monitorar tudo que é gerado, para onde é destinado, quem transporta, enfim, conseguir mostrar para o meio ambiente tudo que é feito com o material que é destinado. Então, pessoal, como regra geral, os estados que já têm implementado o sistema, eles vão acabar utilizando o sistema do Estado, disponível pelo Estado. No nosso caso aqui, o sistema é o SIGOR, mas os outros estados que já têm implementado também vão acabar utilizando o sistema do próprio Estado. Cabe o Estado, o órgão ambiental do Estado, a fazer a integração das informações geradas pelo sistema estadual junto ao sistema nacional. Então, como é feita essas integrações, como vai ser feita a disponibilização dessas informações, isso não é coisa que nós devemos nos preocupar. Isso aí cabe o órgão ambiental de cada estado fazer essa integração aí. Eu já digo para vocês que a gente andou dando uma olhada já, e o Rio Grande do Sul já está fazendo uma integração com o sistema nacional. Os demais estados ainda a gente não conseguiu ver algum indício dessa questão aí, mas o Rio Grande do Sul já está fazendo essa integração. Então, obrigatoriamente, o Estado de São Paulo utilizará, a partir de 4 de janeiro, o sistema SIGOR disponibilizado pela CETESB. As funções de emissão permitem a inclusão do número do CADRE, esse é um diferencial desse sistema da CETESB, que ela vai, nesse momento, ele é uma opção, não é obrigatório, porém, no momento oportuno, eles vão exigir que essa informação seja inserida no MDR. Um pouquinho mais para frente, a gente vai falar sobre como inserir essa informação, e aí cabe a vocês determinarem se vocês vão colocar agora ou deixar no momento que for obrigatório. Ok? Muito bem. As obrigações do gerador. Emitir o MTR do sistema para cada remessa de resíduo e certificar que o transportador e o destinador estão regularizados para executar esse serviço. Richard, como é que eu me certifico, se eles estão regularizados ou não? Se no momento que você estiver emitindo o MTR, você digitar o CNPJ lá com a palavra-chave dele, ou a razão social dele, e ele não buscar ninguém cadastrado, significa que essa entidade não está regularizada no sistema. Tá? Não é que significa que ele esteja errado, com alguma não habilitado para fazer o recebimento desse material no transporte e tal. Pode ser que ele não esteja cadastrado pelo simples fato de não estar cadastrado no sistema junto à CETESB. Tá? Então, se ele não tiver cadastrado, vocês não conseguem dar sequência no andamento aí da emissão do MTR. Um ponto importante aqui para nós, tá? Então, quando eu vou fazer o MTR lá, ele vai buscar algumas informações, como CNPJ, resíduo, quantidade, volume total, ele vai pedir, ele pede metros cúbicos, ou ele pede em quilo, ou ele pede em tonelada, mas ele não vai pedir em unidade, E a Mazola, ela faz a coleta de alguns resíduos em unidade. Aqui é um ponto importante para todos nós, que a gente disponibilizou uma planilha através desse link nosso aí, amazolaambiental.com.br/documentos, que é uma planilha que a gente chama planilha de conversão. A gente vai ver um pouquinho ela mais lá na frente, mas é uma planilha completinha, que é exatamente as informações exigidas para emitir o MTR. Então, um pouquinho mais lá na frente a gente fala sobre ela. Tá? Então, aqui é extremamente importante você abastecer as informações conforme está sendo solicitado lá para o MTR. E o transportador, o dever do transportador? Manter a via do MTR físico-digital e deve acompanhar a carga desde a saída do ponto gerador até o destino final. Então, esse é o dever do transportador, entregar a nossa mercadoria até o destino, dar baixa nos MTRs, verificar a necessidade de ajuste ou correção dentro de um prazo de 10 dias. Aqui a gente segue a mesma regra que é do sistema nacional. E o não cumprimento desse prazo aí gera sanções previstas aí na legislação. Então, tome muito cuidado aqui é extremamente importante vocês fazerem
o acompanhamento desse MTR, né? Então, se precisar fazer algum ajustes, a gente tem até 10 dias para fazer. Caso contrário, a gente não consegue mais. Tá? Então, é extremamente importante a gente fazer esse monitoramento de cada remessa que nós formos fazer a destinação. Ok? Aqui é um modelinho mais resumido da nossa planilha, né? Então, a gente traz a planilha de conversão. Na primeira coluna, é os resíduos que a Mazola coleta. Na segunda coluna, a gente informa exatamente o código que a gente vai usar para inserir no MTR. Esse código é um código utilizado pelo IBAMA, ou seja, todos os outros sistemas já disponíveis para montar o seu MTR vai utilizar esse código. Né? A descrição é a descrição que sai exatamente quando eu insiro o código do MTR, o código do resíduo no MTR, e as demais informações são completadas por nós, né? Quantidade de quilo, a classe, o acondicionamento, né? A coluna quantidade, Mazola, é a quantidade que eu estou coletando, então naquele formulário que acompanha a coleta lá, e o nosso pessoal entrega para vocês, aquele formulário, essa quantidade é a que vai ter que ser inserida nessa coluna. Inseriu essa quantidade nessa coluna, automaticamente a planilha já transfere, já faz a conversão das informações de valores de unidade para aquilo. E eu vou usar a coluna quantidade sistema para abastecer o meu MTR. Ok? Continuo completando o MTR aí até o tipo de tecnologia. Vamos lá agora para a parte mais interessante do negócio, que é como eu vou emitir esse MTR. O que eu faço para emitir? Então, primeiro de tudo, né, a gente tem que estar cadastrado no sistema. Se eu não tiver cadastrado, eu posso inserir qualquer informação aqui que ele não vai me dar essas informações. Então, eu venho aqui, a última linha lá, deseja cadastrar, né, clico lá e vou fazer o meu cadastro. Né? Ele vai pedir quem é o ponto gerador, ele vai pedir algumas informações bem simples lá. Nós vamos abastecer essas informações e criar o nosso cadastro. Feito isso, ele já gera um acesso para nós acessar o sistema. Abasteci aqui com um e-mail a nossa senha e o CNPJ, cliquei em entrar, ele já entra para o sistema do MTR, para a emissão do MTR. Primeiro de tudo, o que nós vamos fazer aqui? Né? A hora que eu estiver com a pendência de emitir um MTR, eu entro pelo sistema, venho em novo MTR, né? Clico nesse menu, novo MTR, e ele já me abre a possibilidade de emitir o MTR. Okay? Bom, primeira pergunta que ele faz, né? Vai ser o destinador, ele vai ser armazenamento temporário? Nós circulamos aqui não, né? A Mazola não é armazenamento temporário. Para o final, nós explicamos o porquê nós não somos armazenamento temporário. Então, primeira informação, eu coloco que não, né? Aí ele vem os dados do gerador. Nesse caso aqui, ele está puxando os dados da Mazola, porque eu estou usando a minha senha e a Mazola como emitindo o MTR. Então, ele vai puxar, no caso de vocês, cada CNPJ de vocês aqui como ponto gerador. Então, aqui vocês não precisam preencher nada, tá? Inclusive responsável aí e cidade, estado. E aí ele já vai trazer essas informações daquele cadastro que nós fizemos. A única coisa que nós vamos preencher nessa tela aqui é se é armazenamento temporário ou não. Que nesse caso, não. Continuando, ele vai pedir os dados do transportador, tá? A maioria das vezes aí nas coletas, né, quase 100%, não vou dizer que não possa ocorrer, mas a possibilidade de ocorrer uma questão dessa. A Mazola é o transportador dos resíduos de vocês. Tá? Então, sempre abastecer com as informações da Mazola. Digitei o número do CNPJ ali como transportador, ou a razão social da Mazola. Cliquei na lupinha, ele já me busca a Mazola como um cadastro válido para eu inserir as informações do sistema. A mesma coisa eu faço para o destinador. A Mazola é o destinador final de vocês. Então, os dados da Mazola também têm que estar como destinador final. Né? Então, abasteci lá, coloquei CNPJ, cliquei na lupinha, ele já me aparece o cadastro da Mazola.
Agora aqui, pessoal, aqui é o que muda um pouco do sistema nacional, né? Aqui tem um plus a mais que a gente falou, né? Então aqui eu vou adicionar todos os resíduos coletados pela Mazola, só que ela tem que ser de forma um a um. Eu não consigo adicionar todos de uma vez. Então aqui é um processinho mais lento, demora um pouquinho mais, né? Nos clientes que a gente coleta muito mais resíduos, vai levar muito mais tempo para se preencher essa questão, né? Mas isso é uma questão mais de jeito, né? Depois que pegar o jeito do negócio, vai embora. Então, eu entro na tela adicionar, ele vai me aparecer exatamente essas questões, essas perguntas aqui. Lembra que eu falei para vocês lá no começo que as informações de abastecer, o número do cadre, item e o resíduo, nesse momento ela não é obrigatória, tá? Nesse momento ela não é obrigatória. Mas fiquem atentos nessa questão, porque a qualquer momento pode se tornar obrigatória essa questão aí. E para os resíduos, Richard, que não são necessários estarem em cadre, né? Aí uma pergunta que eu não vou precisar preencher esse material se é um resíduo que não está na lista do CETESB como resíduo de interesse ambiental. Okay? Os resíduos que são de interesse ambiental, cuja eu tenho CADRE, então para quem não sabe o que é o CADRE, ele é um certificado de movimentação de resíduos, né? É onde a CETESB autoriza, né, o ponto gerador enviar para aquele destino final determinado resíduo. Né? Então, ali é uma chancela que a CETESB, que o órgão ambiental, dá para vocês, ou para nós, geradores, né, dizendo que aquele ponto para onde eu estou enviando esse resíduo está apto para receber. Tá? Então, isso aqui é muito importante, né, e eu faço aqui até um parênteses, né, porque essa é uma das premissas da Mazola. A Mazola, para aqueles clientes que a gente tem contrato, para aqueles clientes que a gente presta serviço, isso é de extrema importância para nós, então é uma das prioridades da Mazola, é tirar o cadre para esses clientes, assim que nós entra como gerenciador de resíduos desses clientes. Tá? Então aqui, para quem já é cliente da Mazola, pode ficar muito tranquilo, porque a gente já tem cadre, né? Então quando a informação for obrigatória aí, a gente só basta abastecer. Como que eu faço isso? Onde que estão essas informações, né, Richard? Então, eu tenho aqui um modelinho de um cadre, né? O cadre ele vai me citar aí, né? Vocês estão vendo aqui, dentro dele, eu tenho lá o número 01 e o resíduo, E001. Aí eles citam uma nomenclatura lá, né? Eu tenho o número do cadre ali em cima, na parte de cima, esse número 36007231, esse é o número do cadre, que é o que eu vou ter que abastecer lá naquela planilha. Eu tenho aqui embaixo o item, que também ele pede para informar o item, e tenho o resíduo. O resíduo código utilizado pela BNT. Essas três informações, número do cadre, o item e o resíduo, é o que ele pede para abastecer lá com informação para quem gerar o cadre, né? Então, aqui é extremamente importante vocês ficarem atentos, porque para cada resíduo que eu for inserir lá, eu vou ter que colocar qual é o item que eu estou falando do cadre e qual é o número do cadre que eu estou falando. Tá? Então, de novo, não é obrigatório, mas vai se tornar. Então, eu acho que é extremamente importante para quem já é nosso cliente, já ir abastecendo com essas informações para ir pegando o jeito de como funciona o sistema. Abastecer as informações lá com o número do cadre, item e o código do resíduo, eu vou para o código do IBAMA. Lembra que o código do IBAMA está dentro daquela planilha de conversão que a gente está disponibilizando para vocês. Peguei o resíduo que eu estou coletando, vi lá a coluna do código do IBAMA, eu digito essa informação aqui dentro desse item resíduo código do IBAMA, clico na lupa lá e vou fazer a busca. O sistema faz a busca automaticamente com o código que eu estou inserindo lá. Inseri a informação, venho aqui, vejo realmente se é esse resíduo que eu estou destinando, clico em selecionar aqui e ele já vai entrar na minha lista de resíduos. Entrou lá na minha lista de resíduos, eu vou completar as informações, abastecendo com
com a quantidade coletada, se ele é um resíduo sólido ou líquido, o tipo de classe, o acondicionamento, o tratamento e algumas informações mais específicas aí. Todas essas informações estão dentro daquela planilha que nós estamos disponibilizando para vocês. Tá? Então, aqui vocês não têm que se preocupar com como é que eu vou fazer o preenchimento dessas informações se eu não sei, né? Tá tudo lá, gente. É só pegar o resíduo que a gente está coletando e inserir as informações aqui. Então, aqui a gente criou uma forma de facilitar a vida de todo mundo aqui, tá? E se houver dúvidas, sempre nos questionem aí, tá? No começo, nós tivemos muita dificuldade aí, porque o sistema ainda está em fase de implementação, né? Então, está se gerando muitas informações aí que o pessoal tá se perdendo. Eu, por exemplo, vou colocar um código de resíduo aí e ele não acha, né, o resíduo. Então, está dando uns tilt ainda no sistema e a gente vai ter que ter um pouco de paciência aí para que tudo funcione bem. Tá? Então, qualquer problema que for dar aí, gente, nos avise, entre em contato aqui com a gente que a gente tenta resolver de alguma forma. Tá bom? Então, abasteci minhas informações com o resíduo, né? Inseri tudo que está pedindo a lista aí, eu clico em salvar, ele automaticamente entrou para a minha lista de resíduos já salvo. Então, esse resíduo, ele passa a ser o resíduo que eu estou coletando, né? Eu coleto em alguns clientes 2, 3, outros 30 itens, né? Eu vou ter que colocar resíduo por resíduo aqui, tá, gente? Então, aqui é o ponto, vamos falar assim, desesperador para quem for emitir esse MTR, porque eu vou ter que colocar item a item. Não tem um jeito automático da gente abastecer essas informações aí. Okay? Abasteci item a item as informações lá, cliquei em enviar, ele já me gerou o MTR. Esse MTR, como eu disse para vocês, uma via tem que estar com o transportador e outra via com vocês, né? Então, o transportador obrigatoriamente tem que estar com uma via dessa. Pode correr o risco de, numa fiscalização rodoviária, ele não tiver com esse MTR, sofrermos penalizações. Importante ressaltar que quando você passa por uma fiscalização e não está com um documento de porte obrigatório, as 3 entidades sofrem penalizações: o gerador, o transportador e o destinador. Tá? Então, não achem que vocês vão ficar isentos caso uma fiscalização pare e não esteja o documento. Tá? Então, aqui é extremamente importante aí a gente estar sempre com o documento em mãos. Bom, feito isso, eu não preciso fazer mais nada? Precisa. Nós precisamos fazer o monitoramento desses MTRs. Como é que eu vou fazer isso? Nós preparamos aqui para vocês como nós vamos fazer esse gerenciamento, né? De novo, eu volto lá para o meu sistema, a telinha principal, menuzinho manifesto, eu vou fazer o acompanhamento dos meus MTRs. Então, eu vou lá, seleciono meus MTRs, ele irá abrir uma tela exatamente como essa. Vou inserir o período que eu quero fazer a pesquisa, né? Então, a gente recomenda que faça do período desde o início do sistema, né, até a data que vocês quiserem aí para fazer a busca. Clicou em pesquisar, na lupinha ali ao lado, ele vai abrir para nós todos os MTRs que estão em aberto. Né? Aqui, na última linha, aqui vocês vejam que tem um MTR emitido. Né? E vejam que a situação dele está como salva. Aqui que é extremamente importante a gente ficar de olho. Emitimos o MTR, a situação está como salva, significa que o resíduo ainda está em transporte, né? Chegou, pode até ter chegado no destino final, mas ainda não teve tempo de se fazer todo o processo de recebimento, descarga, todas essas questões, né? Mas a partir do momento que é feito esse recebimento, a descarga do veículo e abastece as informações no sistema, essa situação ela muda para recebido, né? Quando ele está em recebido, significa que o ponto gerador recebeu o resíduo nosso, né? E deu aval de que está tudo ok. Feito essa questão aí, ele vai para a etapa
do certificado de destinação final. O que é esse certificado? É realmente a chancela, o carimbo, de que o meu resíduo foi destinado adequadamente e ambientalmente correto. Né? Como é que eu faço para ver se eu tenho um certificado de destinação final? Aí é um ponto extremamente importante para nós, que somos já clientes da Mazola, e esse certificado é o que passa a ter validade a partir de agora no estado de São Paulo. Então, a Mazola, ela não emite, ela não consegue enviar mais esses certificados para vocês. Vocês vão ter que entrar no sistema e buscar esses certificados. Então, toda vez que a Mazola gerar essas informações, como que você vai saber se você já tem um certificado disponível ou não, né? Você vai entrar lá no menuzinho de novo, no sistema, em certificado, vai buscar lá meus CDFs, que é Certificado de Destinação Final, né? Clicou lá, ele abre uma telinha dessa, todos os CDFs que foram emitidos para a entidade vai estar à disposição desta forma, né? Vamos supor que vocês clicou lá e não aparece nenhum CDF, significa que a entidade para a qual você destinou o material ainda não gerou o certificado para vocês. Tá? Então, é um ponto extremamente importante. Ainda, por algum período, nós iremos emitir a declaração ambiental que nós enviamos por e-mail para vocês, né? Até a gente desconectar de vez, mas o que passa a ter validade agora, a partir de janeiro, né, desde o dia 4 para frente, vai ser esses certificados. Então, aqui, não adianta vocês ligarem para a Mazola pedindo esse certificado, porque nós não temos como entrar no cadastro de vocês e buscar esses certificados. Aqui é particular de cada ponto gerador. Então, só vão conseguir buscar esses certificados se aparecer nessa listagem aí que eu estou mostrando para vocês. Cliquei na impressora, ele já vai me abrir o certificado pronto para eu arquivar eletronicamente ou imprimir e arquivar junto com as demais documentações. Aí é a particularidade de cada um. Tá? O certificado é exatamente dessa forma, né? Ele vai informando para a gente aí as quantidades de resíduos que foram destinados e, por último, ele é assinado pelo responsável técnico de quem está recebendo esse material. Então, extremamente importante, somente um responsável técnico pode dar ou pode assinar esse certificado de destinação final. Ok, gente? Vamos lá, alguns pontos aí importantes para a gente conversar, né? Que alguns clientes já nos perguntaram, né? E outros eu acho que vai ser até alguma surpresa aí. O que é importante para a gente? Emitir o certificado, emitir o MTR em 2 vias, né? Isso é extremamente importante. Se o meu sistema estiver fora, né, eu não consegui, no momento que a Mazola está coletando meu material, eu não consegui entrar no sistema, o sistema estava inoperante, de alguma forma não conseguiu, né, eu tenho a possibilidade de emitir o MTR provisório. Né? Dentro do menu lá, manifesto, dentro do sistema, tem lá MTR provisório. Eu clico lá para emitir, eu imprimo algumas vias e deixo ela arquivada na minha gaveta até o momento que eu for precisar. Eu precisando dessas vias, eu vou lá e preencho ela manualmente, né? Entrego para o transportador, mas posteriormente eu vou ter que entrar no sistema e abastecer. Então, não compensa, só em último caso mesmo a gente usaria essa questão do MTR provisório. Né? A solicitação do CADR, Richard, ela vai ser obrigatória ainda, já que a CETESB está monitorando todo o circuito agora via o sistema SIGOR, vai ser obrigatória. Ela não vai dispensar essa questão, inclusive, ela cita isso, eu mostro para vocês assim que eu finalizar a apresentação, ela cita isso dentro do próprio site dela, essa informação ela menciona que ainda vai ser obrigatória. Então, ela nem cogita de tirar a solicitação de CADR para a destinação de resíduos. Richard, para quais resíduos devo emitir um ITR? Aí é um ponto que eu vou mostrar aqui para vocês. Dentro da guia dela, ela disponibiliza aí as informações
que ela fala quais são os resíduos que nesse momento vai ser importante para a destinação ou que estão dispensados de fazer o MTR. Aqui, essa informação ela está disponibilizada no guia rápido dentro do sistema MTR. Se eu for lá buscar essa informação, cliquei em guia rápido lá, ele me aparece um monte de especificações, né? O que ele fala passo a passo de como funciona, como que eu abasteço as informações, que é exatamente aquilo que a gente acabou de mostrar para vocês. Mas um ponto importante aqui, né? As atividades e situações dispensadas da utilização do MTR. Então, resumindo, tá? Ele fala que está dispensada, mas eu posso fazer ela de forma voluntária. Então, o que nós temos aconselhado os nossos clientes, os nossos parceiros a fazer, né? Ele cita no item B aqui, né, que os resíduos por sistema de logística reversa, né, ou aqueles que possuem acordo setorial e termo de compromisso, por exemplo, os pneus, as embalagens de agrotóxicos, óleo lubrificante, né, usado, e a embalagem plástica de óleo lubrificante, para esses itens eu não preciso colocar o MTR, não preciso inseri-los no MTR. Porém, eu vou falar para vocês aqui de verdade e uma opinião própria minha, tá? Eu aconselho a gente todos colocarem os itens que são, que ele está falando aqui que não precisa. Por exemplo, os pneus, óleo lubrificante e as embalagens plásticas de óleo. Por quê? Né? Hoje eu estou falando para vocês, né, e as pessoas mudam dentro dos processos, né? Vão sendo promovidas ou vão saindo, né? Vão entrando outras pessoas dentro desse processo. Então, hoje vocês sabem dessa informação que são dispensados, tudo. Numa auditoria, vocês conseguem mostrar essa situação, já que eu não inseri o item porque eu estou dispensado. Porém, quando entrar uma pessoa nova nesse processo, ou, por exemplo, vocês não vão ter o certificado de destinação final desse resíduo que vocês destinaram. Então, começa a ter um pouco de falha, vamos falar assim, né, nesse monitoramento. Então, o trabalho que eu vou ter para fazer, para inserir 2, 3 resíduos lá no MTR, não me custa mais nada eu inserir mais um. Né? O porquê não fazer esses pneus, o porquê não fazer dessas embalagens. Né? Então, vou aconselhar para vocês, gente, façam com todos os itens que a Mazola coleta. Dessa forma, vocês ficam tranquilos. É melhor a gente pecar pelo excesso do que pela falta. Né? Então, dessa forma, vocês ficam tranquilos, vocês vão ter um certificado de destinação final exatamente com os resíduos coletados pela Mazola. Então, as informações vão bater, vão ficar claro. Hoje está muito fresco para nós essas informações, mas daqui um ano e pouco, onde vão começar as auditorias, né? Tanto de certificação, auditoria de fornecedores ou de clientes mesmo, a gente não vai conseguir lembrar por que eu não coloco o item pneu ou embalagem no MTR. Então eu falo para vocês assim, façam, incluam esses itens que a gente fica tranquilo nessa questão. Tá legal? Então é extremamente importante aqui para a gente pecar pelo excesso do que pela falta. Por mais que a legislação prevê essa dispensa. Meu conselho que eu dou para vocês, tá? Então, coloquem todos os itens coletados pela Mazola, que vai facilitar muito a vida de vocês aí, até por experiência própria, tá, gente? Então, isso aí é extremamente importante a gente ter essas informações, porque a gente acaba esquecendo mesmo, né? Deixa eu voltar para a apresentação lá. Então, pessoal, respondendo as perguntas, né? A solicitação de cadre, ela continua sendo obrigatória. Então, para quem é nosso cliente, pode ficar muito tranquilo com relação a isso. Já estão incluídos nesses cadres. E os resíduos que eu devo emitir no MTR são aqueles que eu apresentei para vocês, para quais eu devo e para quais eu não devo. Né? Então, aí fica extremamente importante, eu volto na questão de que façam para todos. Né?
O trabalho vai ser muito pouco. E por último, gente, lembra que eu falei por que a Amazola não é considerada, por que a Amazola é considerada um destinador final? Então aqui, eu estou dentro de uma tela de perguntas e respostas do CNIR, mas o próprio site da CETESB, quando eu entro em perguntas e respostas lá, ele direciona para o site do CNIR, tá? Então ele usa essa informação de perguntas e respostas e ele acaba que entendendo que armazenador temporário é somente aquele que armazena o resíduo e depois faz a destinação. A Amazola, no caso, ela existe um processamento desse material internamente, onde eu tenho que fazer a separação, a prensagem, a separação do que é metal, do que é plástico. Então, quando há processamento do resíduo, ele é desconsiderado armazenador temporário. Então, aí está a pergunta e a resposta, por que a Amazola ela não é um armazenador temporário. Ok, gente? Aqui está os nossos contatos. Essa apresentação, nós vamos disponibilizá-la exatamente naquele endereço do site onde eu estou colocando que está a planilha de conversão, né? Vocês vão conseguir buscar ela lá. Aqui é extremamente importante frisar, né? Essas informações, né, sobre os resíduos que são dispensados do CADRE, ela é particularmente para o Estado de São Paulo. Então, para aquelas empresas que estão fora do Estado de São Paulo, continua valendo a regra de todos os resíduos. Ok? Bom, Marcelo, temos perguntas? Temos sim, temos algumas boas perguntas aqui. Vou seguir a ordem aqui conforme foi feita. A primeira pergunta é da Mariana Afonso. Minha dúvida é em relação ao destinador final, já que, por exemplo, o resíduo reciclável de papelão vai para a empresa, no caso a Inspeciona Sulef, não seria ele o destinador final? Desculpa, quem que é a pergunta, Marcelo? De quem que é? A Mariana Afonso. Oi, Mariana, tudo bem? Muito excelente pergunta a sua, tá? Bom, eu acho que eu respondi ela até com a questão do armazenamento temporário, né? O porquê que nós não somos um armazenador temporário. Então, exatamente porque há um processamento interno desse material, né? Então, eu respondo até por conta disso. É feito esse processamento, é feita uma prensagem, é feita a separação. Então, quando há esse processamento, ele descaracteriza a empresa como armazenador temporário. Ok? Eu só vou perguntar mais uma coisa. E eu acabei de fazer a pergunta aqui no chat, por exemplo, os resíduos contaminados, por exemplo, filtro de óleo, areia seca contaminada de graxa, que aqui pelo menos a gente tem oficina, então a gente tem bastante resíduo de graxa junto com areia por causa da limpeza de grelha do lavador. Então, esses resíduos, eles são resíduos contaminados. Né? Para papel, sucata, eu entendi que a gente coloca a Amazola como destinador final. Mas e esses contaminados? Eu vou ter que ter outro destinador, destino final? Não? Continua sendo a Amazola. Continua sendo a Amazola. Continua sendo a Amazola. Então, com relação a isso, vocês podem ficar muito tranquilos, porque os argumentos com relação ao armazenamento temporário, né, o que caracteriza ou não, é exatamente aquilo que eu falei. Então, como há um processamento interno dentro da Amazola, eu consigo, de alguma forma, mostrar evidências de que esse material, o meu destino final é a Amazola. Entendi. Tá? Tá bom, vamos para a segunda pergunta, então. A pergunta feita pelo Hugo. As áreas de transbordo e triagem de resíduos de construção serão considerados como armazenamento temporário? Resíduo de construção, não muito a nossa pegada, mas vamos lá, Richard. Cortou para mim, Marcelo. As áreas de transbordo de resíduo de construção... Transbordo e triagem de resíduos de construção serão considerados como armazenamento temporário? Não, até não, porque estou falando, assim, preciso me aprofundar mais no assunto, porque se trata de construção civil. Mas se usarmos como base a questão
do contexto que está definido o armazenamento temporário, né, se ele faz uma triagem, só o fato dele fazer a triagem já descaracteriza que ele é armazenamento temporário, né? Então, caracteriza que ele é um destino final. Ok, é só para relembrar, ver se o que eu vou falar está certo, gente. Por que entende a triagem como e não temporária como destinação final? Porque entra lá, vamos imaginar uma caçamba de entulho. Ali dentro tem madeira, que vai para um destino, o ferro, alguma coisa de ferro vai para outro, e o resto da construção. Como separa, se fosse transbordo, teria que ir tudo junto para o mesmo lugar. Mais ou menos isso, não é? Exatamente. Quando você tem uma triagem, ele já caracteriza um processamento, né, que automaticamente descaracteriza o ponto lá como o armazenamento temporário. O temporário, assim, chegou lá, armazenou dali aquele mesmo lote, igualzinho, tá? Vai para outro lugar, né? Para eles entenderem, porque o MTR eletrônico, toda saída da nossa sede vai ter que também ter esse MTR, onde vai acabar acontecendo o balanço de massa. O resíduo de onde veio, que gerou, né? E para onde foi depois, tá, pessoal? Depois, Hugo, você dá um ok aí, se deu para ajudar aí na sua pergunta, tá? A próxima pergunta é da Érica Sestari. Os resíduos classe 2 precisam inserir todas as informações ou só as mais básicas? Ótima pergunta, Érica. Todas as informações, a gente vai até a parte onde eu coloco as informações de quantidade, classe, né? Essas informações. Número da ONU, classe de risco do material, isso eu não preciso preencher, né? E essas informações estão exatamente descritas naquela planilha que nós estamos disponibilizando para você. Então, eu não preciso preencher essas informações, até porque não tem, né? Então, é extremamente importante a gente usar como referência aquelas informações que contêm e estão dispostas na planilha lá para facilitar a nossa vida, tá bom? Então, vamos lá. A próxima pergunta da Rafaele, da Totale. A emissão do MTR deve ser feita logo após a coleta? Essa é a pergunta. Ou seja, o motorista só pode sair do estabelecimento com o MTR? Ou pode ser feita após? Rafael, até na questão que a gente mostrou aí, né, por questão de penalizações e fiscalizações na rodovia, enfim, e não está cumprindo aquilo que determina a legislação, o MTR tem que sair junto com o motorista. Bom, vamos lá. É um tiro no pé isso, porque o tempo de emitir MTR pode prejudicar muito a gente. Sem dúvida. Da hora parada, né? Mas vamos lá. A próxima pergunta é da Mariana Alonso. Eu escrevi Afonso, me desculpa, Mariana. Eu estou vendo que é Alonso. A parte operacional, os motoristas estão orientados a guardar a emissão do MTR? Como cada tipo de resíduo tem um MTR, provavelmente será mais demorado. Cada tipo de resíduo não, é um MTR só, né? É melhor explicar. Mariana, excelente pergunta sua. E eu não faço um MTR para cada resíduo, tá? É um único MTR contemplando todos os resíduos aí. Eu vou fazer um MTR para cada remessa de resíduo. Então, cada vez que a Amazola for coletar, eu faço um MTR. Nesse MTR, eu contemplo todos os resíduos que ela coletou. Né? A outra pergunta, qual que é, Marcelo? Dela? É operacional. Os motoristas estão orientados a guardar a emissão do MTR. Sim, então sim, Mariana. Então, assim, a gente vem trabalhando com eles constantemente, desde a implantação do CIMIR, que era onde a gente já vinha trabalhando, né? Agora, a gente está orientando eles na questão do sistema também estadual. Né? Então, eles estão orientados sobre isso. E se houver qualquer problema aí com eles, com relação na hora que eles estiverem coletando, se vocês veem que está tendo alguma resistência, vocês nos comuniquem, por favor. Só para completar, e a gente sabe que vai ter exceção. Não consegue, não tem quem tira naquele momento. Pode ser liberado o motorista, mas isso não pode virar regra. Nossa preocupação é que isso vire regra. Aí nunca vai ter ninguém que emite, aí acaba virando regra de sair sem o
o MTR. Aí depois, acaba esquecendo de tirar depois, e aí a gente não consegue depois evidenciar mais certificado, a coleta desse material todo dentro do sistema do Sigor, ok? A próxima pergunta é da Érica Sestari. Recebo o certificado de uma outra empresa, mesmo assim a Mazola vai ser o destino final? Eu acho que assim, o certificado do nosso destino, né? Eu não entendi muito bem. Vou ler de novo aí, Richard, para você. Recebo o certificado de outra empresa, mesmo assim a Mazola vai ser o destino final? O Vacir, tá, Oi, Marcelo. ela está aí? Tô, deixa eu explicar. É porque, assim, a Tá. Mazola hoje me emite um certificado, incluindo a empresa Renova, né? Que vocês destinam um ano de feio pra gente. Mesmo assim, no destinação final, eu vou colocar vocês como destinação final no MTR. Vai sim, Érica, coloca a Mazola. O que você pode, é o que eu falei, né? Até pecar pelo excesso, né? É pedir para que a Mazola te envie o certificado de destinação final da Mazola para a Renova, para você ver que os resíduos foram destinados para a Renova, tá? Mas é pecar pelo excesso, tá? Então você Ok, poderia obrigada. pedir aí para a gente encaminharia sem problemas nenhum para vocês aí esses certificados. Ok, Então tá ok, obrigada. vamos lá. Aí a Juliana Nardi perguntou se iríamos receber o material para consulta futura. Esse material, apresentação do Richard, vai estar online no nosso site. Aí o Wagner já até ajudou, a gente colocou aí onde está o link. O que está lá hoje fala do CIMIR, a planilha de conversão é a mesma, e aí depois dessa reunião o Richard vai subir essa nova apresentação, tá? Tá respondendo aí. Vamos ver aqui. O Franklin. Uma cooperativa de catadores, prestadora de serviços a grandes geradores que realiza coleta, transporte, processamento e destino final de recicláveis, onde se enquadra no cadastramento? Consigo entender? Quer que eu leia de novo? Uma cooperativa, ela se enquadra no cadastramento, é Uma isso? cooperativa de catadores, prestadora de serviço a grandes geradores que realiza coleta, transporte, processamento e destinação final de recicláveis, onde se enquadra no cadastramento? Eu vou responder, mas eu preciso ter certeza disso, tá? A gente precisa dar uma olhada naquele guia rápido que está disponível lá, se há alguma dispensa dessa questão de ser catadores, essa cooperativa, né? Se houver essa dispensa que eles não precisam ser cadastrados, ele não se enquadra, né? Mas eu vou falar assim, muito superficial. Eu acredito que todos nesse quesito precisam estar cadastrados. Tá? Então, essa informação eu não tenho ela de bate-pronto para vocês. Vou até me aprofundar no assunto, mas como se trata de movimentação de resíduos e de interesses ambientais aí, independente de ser uma cooperativa ou não, eu preciso informar para o órgão para onde está indo esse material. Então, não acredito que esteja dispensado desse quesito. Eu, completando aí, eu também entendo que sim, afinal de contas, uma cooperativa ela tem um CNPJ, tem lá suas licenças, e ela faz aquilo, está falando que faz o processamento, faz o destino final, então, no cadastramento dele, eu acredito que seja feito como destinador final, exceto se tiver algo escrito lá naquele manual, né, no guia rápido. Sim, Então, para gente ter contribuído aí, podemos manter contato. Outra pergunta, Azaf. Após a emissão do MTR, devo ficar com minha via assinada pelo condutor e as outras duas irão com ele? Não necessariamente, tá, gente? Como coloquei lá para vocês, pelo menos eu tendo o meu condutor, né, quem está fazendo o transporte, tendo a via e-mail digital, por exemplo, vocês enviarem para ele pelo WhatsApp, eu não preciso ter ela na mão,
né? E a Mazola também não precisa devolver para vocês assinada, porque todo o sistema está sendo monitorado online, né? O recebimento, o certificado. Então, eu não preciso ter esses documentos assinados, tá? Então, vocês não precisam enviarem, ter as guias aí assinadas, arquivadas, enfim. Aí é processos internos que vocês têm que estabelecer. Mas se vocês acham que é importante que as guias aí, eu acho que é só acúmulo de papel, né? Onde a gente está falando na tecnologia cada vez mais acessível para todo mundo, né? Quanto mais a gente evitar esse acúmulo de papel, muito melhor. Então, eu consigo fazer esse monitoramento de recebimento ou não pelo próprio sistema lá, como eu mostrei para vocês. Então, particularmente, eu acho desnecessário a gente ter esse documento físico aí em mãos, tá? Então, tá bom. Vamos lá. A Mariana, ela até já falou que para resíduos contaminados, qual seria a destinação final? Tem tabela no site? Mariana, só reforçando que o Richard já respondeu, né? Tem essa tabela lá deve ter o específico item, e sim, tem que mandar tudo para a Mazola, não é isso, Richard? Exatamente. A tabela está disponível lá, aquele que eu mostrei aqui na apresentação. É só a primeira parte da tabela, é uma tabela com todos os itens que nós colocamos. Lá está os itens contaminados e todas as informações que nós devemos preencher lá na lista de resíduos do MTR. Então, pode ficar muito tranquilo com relação a isso. O que pedir de informação no sistema está disposto na nossa planilha lá para nós. Lá. Vinícius tem uma outra pergunta aqui. Parabenizou a apresentação. Aí, completando aí alguma parte que foi falada. Então, nesse caso, tem um destinador final que faz a triagem, ele também tem que gerar o MTR como gerador para a destinação final do material após feita a triagem? Tem sim, isso. Temos sim. No caso da Mazola, mesmo que eu receba esse material, eu faço a triagem, eu faço o processamento, eu gero um certificado, eu gero um MTR para onde eu vou destinar como gerador. Então, a Mazola ela não faz só o monitoramento de destinador final. Richard, cortou um pouco aí, tá travado aí. O pessoal já volta. Richard, travou, não deu para ouvir sua resposta, tá? Mas você estava só completando, né? E o MTR e da saída das unidades da Mazola é obrigatório fazer junto com a carga quando sai daqui. Só completando o que você estava falando aí, né? Que cortou aí, acho que o pessoal também deve ter percebido aí. Vamos lá, então, gente. Respondendo a pergunta do Vinícius, sim, ela tem todo... A Mazola também segue como se fosse um gerador agora, nesse momento. A hora que eu fiz a triagem e vou fazer a destinação, eu sou um gerador. Então, toda essa carga, ela é acompanhada do MTR. Então, a Mazola ela faz esse gerenciamento também, né, dos MTRs, não só como transportador e destino final, mas também como um gerador. A Carol tem duas perguntas muito interessantes aqui. A primeira delas, vou falar uma, depois você responde e depois eu falo outra. Quanto tempo entre a emissão do MTR e a disponibilização do CDR? Do CDF, né? Que é o certificado de destinação final. Acredito que eu fiz CDR aqui, eu estou certificado. Excelente. Essa é uma boa pergunta, né? Mas, assim, vamos levar em consideração que a gente tem aquele prazo de 10 dias para fazer esse recebimento e os ajustes que são permitidos. Depois disso, eu não consigo fazer mais. Então, dentro desses 10 dias, é onde nós vamos estabelecer aí como prazo de emissão de recebimento e a emissão do CDF. O outro é o seguinte, se houver qualquer erro no MTR, a correção é feita pelo gerador ou pela Mazola? Se eu já emiti o MTR, né, e já foi emitido, a correção ela passa a ser feita por quem está recebendo. Então, no caso do destino final. Então, vocês vão ver que
No momento que eu fizer a comparação das informações com aquilo que eu coletei versus aquilo que está no MTR, e eu ver que está divergente, essa correção será feita por quem está recebendo esse material, pelo destino final. Ok. Aqui tem uma outra, a Michelle agradeceu pela apresentação. Ana Luísa, a emissão do MTR dá para ser feito pelo celular ou só pelo computador? Eu não sei responder, mas eu acho que não dá para fazer pelo celular. No caso de imprimir, né? Eu acho que nem por causa de imprimir. Eu não sei se você consegue acessar. Eu não fiz esse teste. Uma boa pergunta essa. Vou tentar fazer esse teste pelo celular. Ele não é um aplicativo, né? Então, eu não sei se você acessando só pela internet do celular, você consegue gerar essas informações. Então, posso até tentar prever e fico devendo essa resposta. Eu acredito que seja até consiga fazer. Eu só não sei se é prático, por causa de ser muito pequeno, não sei se o sistema adequa ao tamanho do celular. Né? Mas é isso aí. Aqui tem uma parte aqui da Karina. A Karina, no Guia Rápido, as cooperativas não estão isentas. Então, ela já leu ali, já respondeu para a gente. A Karina é aqui da Amazola também. Ela já viu ali que não tem isenção da pergunta, acho que foi do Franklin, não me lembro agora. Então Franklin, tá aí, já tem a resposta aí para você. A Luciana Bueno. Eu posso emitir o MTR dias antes da data da coleta? Richard, está na escrita aí? Richard? Desculpa aí, pessoal, caiu minha conexão aqui. Respondendo a pergunta da Luciana, não pode emitir com antecedência, porque você não vai ter as informações do que nós estamos coletando, né? Quantidade, todas essas questões aí. Então, não faça isso não, tá? Eu sei que é uma forma de adiantar, porque é um trabalho a mais que a gente vai ter que fazer, mas não faça isso. Você vai ter informações aí que não vão ser a que está realmente acontecendo no dia. E também a questão é a seguinte, você emite muitos dias antes, nós temos prazo de 10 dias a partir da emissão. Imagina que vai ficar apertado para a gente fazer essa conferência, tá, gente? Então, se fazer antes de carregamento ali junto, beleza, acho que não tem problema, mas aí tem outros poréns aí, né? Exato. Ó, a Mariana Alonso aqui, ela falou, tentei fazer o login pelo celular e não dá opção de emissão. Não sei se é meu aparelho. Então, aqui, alguém já tentou, a Mariana já tentou aí, já tem uma dificuldade. Também acho que é bem pequeno ali, deve ser bem... O Jânio tem uma outra pergunta aqui. O CDF possui um modelo específico ou quem realizou a destinação final pode fazer de acordo com o que ele julga ser necessário? Não, Jânio, o CDF é o modelo específico do sistema do órgão, tá? Então, as informações que são preenchidas com o MTR as que vão para o CDF. Não é o modelo da Amazola, é um modelo utilizado pelo órgão mesmo. Então, não é particular das empresas destinadoras finais, não. É particular do sistema do órgão ambiental. Ok. Então, o Dário está fazendo outra pergunta aqui. A pesagem dos materiais individualmente, por exemplo, ferro, madeira, chumbo, etc., é feito pelo motorista da Amazola? Eu quero até responder e completar isso aqui. Alguns materiais ainda são feitos em unidade, por isso que tem a tabela de conversão. E sim, nós estamos adequando os caminhões todos para que tenha essa balança. Então, vai levar um tempo para que 100% dos veículos tenham essa balança no caminhão, para adequar quase tudo. Tá? Então, por exemplo, a madeira é um produto, por exemplo, que a gente fica difícil de pesar. Teria que ser uma balança local, né? Então, ninguém vai ter essa balança, ou dificilmente alguém tem. Mas o material menor pode ser feito em latas, em tambores ou até mesmo sacos, que o sistema vai conseguir.
Alguns caminhões a gente já implantou, fizemos os testes, agora a gente vai estar replicando essa adequação para todos os caminhões, tá? Quer completar alguma coisa mais aí, Richard? É exatamente o que você falou, né? Então, assim, nesse momento ainda a planilha ela está disponível justamente para auxiliar a gente nessas questões, né? Nessas conversões aí de peso, né? Como o Marcelo colocou, a gente já vem discutindo já há algum tempo os investimentos para ser colocados, inseridos nesses veículos, mas demanda tempo e custos, né? Então, custos elevados nessas questões, mas a gente já vem trabalhando, já vem fazendo alguns testes em alguns veículos nossos, até já possui o sistema de pesagem, mas não para todos os resíduos. Então, ainda a gente vem assim amadurecendo essa ideia e isso, num futuro aí bem próximo, a gente com certeza vai estar com 100% da nossa frota aí, já com esse sistema de pesagem. Legal. A Thaís tem uma pergunta bem bacana aqui. Posso emitir o MTR pelo CIMIR ou somente pelo SIGOR, quando no estado de São Paulo? Excelente, Thaís. Como eu abordei no começo da apresentação, ela, para todos os estados que já têm implementado um sistema de MTR eletrônico, né, a minha obrigação é emitir pelo sistema do estado. Então, somente pelo sistema da CETESB, somente pelo SIGOR. Pelo CINIR, é só os estados que não têm sistema implementado ainda. Beleza, vamos lá. A Luciana Bueno. Então, o correto é emitir após a pesagem pela empresa na qual o resíduo será destinado? Luciana, só completando, a gente respondeu no momento da emissão do MTR, eu me lembrei aqui de um fator, que quando você vai preencher, você tem que pôr o nome do motorista, a placa do caminhão, então isso tem que ser feito na hora, porque essas informações só vai estar na hora ali, né? Normalmente, nosso sistema envia um e-mail avisando que será feita a coleta, mas pode ser que aconteça de última hora ter alguma inversão nisso, né, de algum motorista ou de algum caminhão por algum outro fator. Então, o importante de emitir na hora é você ter todas as informações naquele momento do carregamento. Ixi, quiser completar alguma coisa? Isso, exatamente isso. Assim, você tem que ter a informação para abastecer o sistema do MTR, né? E uma delas é exatamente o motorista, a placa do veículo. Então, isso é extremamente importante. Então, você só consegue ter essa informação assim que nós estivermos no local. Tá? Bom, aqui tem uma pergunta do Marcos Avanzi. Trabalhamos com a Mazola, sendo que os resíduos são depositados dentro de tambores fornecidos pela mesma. Atualmente, quando a empresa faz a coleta, o motorista não faz a contagem de resíduos unitários e também não pesa o resíduo sólido. Como será feita essa quantificação, deve ser aqui, para que possamos lançar no MTR? É só completar, antes do Richard responder, o MTR ele vai seguir junto com a nossa planilha de coleta. Se tiver anotado ali, aquilo é a quantidade. Alguns resíduos, a dificuldade de contar é tão grande que a gente fala, um tambor de filtro. Cabe mais ou menos tanto. A gente põe essa quantidade. Imagina você ficar contando filtro de óleo um por um filtro de combustível. Então, essa operação ia demandar muito tempo, risco também, né? E essa operação. Então, como isso não implica tanto se deu 110 ou 90, sabe? Uma quantidade de 100, não implica tanto na questão de comprovação, né? Que está tudo indo para a Mazola. Então, a gente não tinha essa exigência. Como já foi dito, a gente está adequando todos os caminhões para que isso a gente faça a conversão por peso. No caso do filtro, vai ser por peso e tudo mais. Então, a gente está implantando em todos os caminhões. Só completando, então, que o MTR tem que seguir o número da quantidade de coleta anotada no nosso controle de coleta. Correto isso, gente? Corretíssimo. E só abrindo um parênteses aí para a pergunta do Marcos. Marcos, se realmente está acontecendo dessa forma que você está colocando, que a Mazola não está anotando adequadamente esses pesos aí, por favor,
nos reporte essa informação aí, para que a gente, né, crie as ações internas aqui, para que não ocorra novamente esses problemas, tá? Então, isso é extremamente importante, esse feeling de vocês, nos trazendo essas informações, para que a gente, né, crie o sistema de melhoria contínua aí. Mas o que o Marcelo colocou é exatamente isso, utilizando daquele formulário, que é o controle de coleta, onde nós marcamos tudo que é coletado, aquilo sim é o que vai servir como base para a gente abastecer as informações lá na planilha e depois transferir ela para o NTE. Legal, então, pessoal. Acho que a gente já respondeu quase umas 20 perguntas aí. Tivemos a participação de 55 pessoas. O tema é bastante complexo e bem bastante gente interessada aí, né? Sendo que algumas pessoas ainda representam grupos de empresas aí que vão replicando. Muitos aí, estou vendo aí 2, 3 pessoas aí junto aí, né? Então, assim, o número é muito maior. Eu acho que o tempo, nós estamos dentro do tempo, já é 11h08. O tempo proposto é de 1 hora, então a gente vai encerrar aqui a reunião, mas eu reafirmo que estamos à disposição, qualquer dúvida, eu, Richard, qualquer um da equipe da Mazola, para a gente alinhar qualquer outras possíveis dúvidas, tá? E agradecer a vocês pela participação, envolvimento, as perguntas, porque vai trazendo para a gente aí até perguntas que a gente não saberia a resposta imediato, a gente já vai buscando isso para entender. Meu próprio pessoal aí já vem participando junto. É muito legal, muito bacana. Gente, quero agradecer, muito obrigado, então, pela participação de todos. Richard, consideração final? Obrigado, pessoal. Eu que agradeço a presença, a participação. Estar com vocês é uma alegria muito grande para a Mazola, né? Então, a gente está à disposição sempre que vocês precisarem aí. Não hesite em nos ligar e nos contatar para tentar resolver, né? Então, a gente não sabe tudo, mas um pouquinho que a gente sabe, a gente faz questão de compartilhar com vocês. Então, fica aqui o nosso abraço e até breve, né? Quem sabe a gente tem outros assuntos aí para estar falando aí, tá abordando e tá trazendo de novidade para vocês aí, tá bom? Fiquem com Deus, gente. Um ótimo dia para vocês aí e uma excelente semana. Até mais.